Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje eu estou respondendo caixinha lá no Instagram e sempre tem um tema bem legal, que sempre aparecem temas bem legais para a gente estar comentando. E hoje eu quero falar de um assunto bem interessante que me fizeram essa pergunta, tá? Para quem já for aqui, já vai deixando o like aí, tá bom? Quem tiver online comigo aqui, vai deixando o like para fortalecer aqui o nosso canal e essa live ir para mais pessoas, tá bom? Então quem puder dar essa moralzinha pra gente aí, vocês vão estar me ajudando bastante, tá? Bom, pessoal, o que acontece? Eu recebi uma pergunta bem legal agora, inclusive tá lá no story do Áudio para Igrejas, que o rapaz me perguntou: Leonardo, mas eu tenho uma caixa de som, é verdade ou é mito se uma caixa de som mais potente, que tem mais potência de watts, ela às vezes ela é mais fraca do que uma caixa que tem menos potência, mas tem mais que tem mais watts, menos watts, mas tem mais potência que a outra caixa, tem mais pressão sonora? E eu respondi que sim, tá? É possível sim você ter uma caixa acústica que ela é mais forte, apesar dela ser mais fraca. Faz algum sentido para vocês? Tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu tentar pegar meu papelzinho aqui para mostrar para vocês, tá? Vou tentar fazer um exemplo aqui desenhando para vocês entenderem um pouquinho. Digamos que a gente tem uma caixa acústica, tá? Nós temos aqui uma caixa acústica que ela tem 100 watts RMS, tá? E aqui do outro lado nós temos uma caixa acústica que ela possui 200 watts RMS. RMS, tá? Então nós temos uma caixa que ela é teoricamente mais potente que a outra caixa, certo, pessoal? Porém, a caixa de 100 watts, ela vai ter, vamos colocar um valor aqui de 80 dB SPL. E essa caixa de 200 watts, ela vai ter 74 dBs SPL, tá? Pessoal, mas isso, Leonardo, mas isso é possível, tá? Você ter uma caixa mais potente e mais fraca do que a outra, tá? Lembrando, pessoal, para quem não está se familiarizando, SPL é Sound Pressure Level, nível de pressão sonora. O nosso ouvido escuta é isso aqui, tá, gente? Nosso ouvido não escuta watts. Nosso ouvido não escuta watts. Ele escuta isso aqui, ó, SPL, Sound Pressure Level, tá? Então, o que é interessante falar para vocês? Existe isso aqui no mercado? Existe sim, pessoal. Nós temos caixas acústicas. Eu não vou falar marca, por isso que eu não estou usando exemplos de marcas, para não ficar ninguém chateado comigo. Mas existem marcas no mercado que são caixas teoricamente mais potentes, mas são proporcionalmente também menos eficientes. E aqui está o grande segredo. Quando nós vamos comprar caixas acústicas para o nosso ambiente, você precisa comprar caixas mais eficientes, tá? Hoje a gente tem no mercado, por exemplo, muitos carros que são 1.0. Então a gente tem aqui nosso carrinho, né? Tá aqui o carrinho, né? Os carrinhos com os motores 1.0. Eu gosto sempre de fazer analogia com carro, com moto, porque todo mundo entende. Então, nós temos carros hoje que são com motores 1.0. Aí tem carro que faz 10 km por litro, barra litro. Tem carros 1.0 que faz 12, tem carros que faz 14, tem carro que faz 18, todos com uma motorização similar, tá? A mesma coisa acontece com caixas acústicas. Então nós temos caixas acústicas que têm uma potência de watts menor, porém a eficiência dessa caixa acústica no sentido de pressão sonora, a nossa percepção
O que nós vamos ouvir, a caixa de 100 watts para o nosso ouvido vai ser mais alta. Vamos usar essa linguagem mais alta para algumas pessoas conseguirem compreender, tá? Então nós temos essas peculiaridades no mercado por conta disso. E as pessoas, às vezes, elas ficam muito bitoladas com isso. Há uns 15 dias atrás mesmo, tinha um rapaz que me ligou: Leonardo, por que que tem o subwoofer? Ele comprou um subwoofer comigo, que são dois falantes de 18 polegadas. Um subwoofer com dois falantes de 18 polegadas e o 4.000 watts. Não, 3.000 watts. 3.000 watts. Tá? E custava, vamos dizer que esse sub custava 20 mil reais. 20 mil reais. E ele me mandou uma foto de um outro sub com dois falantes de 18. Dois falantes de 18. 3.000 watts. De 3.000 watts. Que custava 14 mil reais. Tá? E aí eles estavam me questionando: Leonardo, por que que este sub que você colocou para mim, tá? E detalhe, tá? Detalhe para vocês. Mesma marca. Então aqui a marca A e aqui marca A também, ok? Ou seja, eram subs da mesma marca, subs com falante de 18 polegadas, de 3.000 watts, porém a diferença entre eles era de 6 mil reais, tá? E aí aqui a gente chega numa matemática muito interessante, tá? Que algumas pessoas às vezes não levam em consideração. Quando a gente tem caixas acústicas, se você tem, eu vou fazer aqui, usar números redondos para ficar mais fácil para interpretação, para vocês compreenderem o que eu estou falando. O sub de 20 mil reais, ele tinha 100 dBs SPL. Eu estou usando esse valor, mas era mais, tá, pessoal? Só para vocês terem uma base. O outro sub, ele tinha 94 dBs, tá? SPL. Aí a gente chega na questão interessante. Quem já assistiu alguma aula, já viu uma coisa chamada lei do inverso do quadrado, tá? Que significa que quando você tem uma caixa acústica somada a outra caixa acústica próxima, tocando a mesma coisa, com pressões sonoras, com a mesma pressão, o mesmo programa musical e em fase, em tempo, você ganha mais 6 dBs SPL, simplesmente pelo fato de colocar essas duas caixas juntas, tá? Então, se eu pego uma caixa de 100 dBs, coloco uma outra caixa do lado e boto para tocar, eu ganho a soma dessas duas caixas vai me dar mais 6 dBs. Então, se era 100, vai para 106 dBs, certo? Se eu tenho 94, se eu boto uma caixa que toca 94 dBs e eu boto uma outra caixa do lado, como esse exemplo aqui, imagina que aqui é essa caixa aqui, tá? Essa caixa aqui, esse exemplozinho que eu tô dando aqui embaixo, é essa caixa aqui de 14 mil. Então aqui nós temos 94 dBs, com mais 4, com mais 94 dBs. Somando essas duas caixas, no final a gente vai ter 100 dBs SPL. E aqui a gente chega no valor que uma caixa só, essas duas caixas, elas vão tocar em pressão sonora a mesma coisa que essa caixa sozinha vai estar falando, só que com um custo de 6 mil reais somente a mais. Você não precisa comprar dois sub desse e vai pagar 28 mil reais. Conseguindo acompanhar esse raciocínio, pessoal? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Tá? Porque eu fico vendo que muitas pessoas, às vezes, eles não entendem isso.
e acha que, por exemplo, a gente mostra que às vezes uma caixa, um falante de 15 com drive, e a outra caixa também com falante de 15, mas a outra tem a metade do valor de uma. É justamente por conta dessa diferença. E aí a gente entra naquela questão. Uma caixa foi mais bem desenvolvida, a tecnologia embarcada nessa caixa proporciona mais eficiente. A caixa ela é mais eficiente, ela consegue extrair mais rendimento dos componentes do que a caixa mais barata, tá? E a gente tem isso no mercado, vários exemplos disso em várias situações, tá? E aí isso, na hora que você vai sonorizar o ambiente, isso conta, às vezes, para você conseguir baratear o projeto e ter uma performance do sistema similar como se você fosse, fazer um arranjo com mais caixas, tá? Às vezes o que você, assim, lembrando também uma coisa que é interessante, tá? Quando a gente está fazendo o projeto, pessoal, a gente fica fazendo aquela comparação de SPL, o quanto que a gente busca de SPL, quanto o que a gente precisa colocar dentro do ambiente com a cobertura, que jogar essa pressão sonora de forma mais eficiente lá dentro do ambiente. Então você precisa ficar fazendo esses cálculos, né, o tempo todo colocando. Eu estou buscando 100 dBs dentro do ambiente, lá onde está chegando, onde as pessoas vão estar sentadas. Então tudo isso é um cálculo muito sensível e ele varia muito rapidamente de acordo com a necessidade do que você está falando, do que você está fazendo lá dentro do ambiente, tá bom? Então eu queria trazer esse raciocínio para vocês porque essa pergunta ela é muito recorrente, porque quando eu vou fazer as contas de desver o tipo de ambiente que eu vou sonorizar, você precisa levar várias coisas em consideração. Aí entra de novo aquela questão, Leonardo, mas eu tenho um espaço para 200 pessoas, 300 pessoas, né? A minha igreja cabe 300 pessoas. Qual som que eu boto? Quantos watts eu preciso? Aí a gente precisa de toda essa matemática aqui para você chegar numa questão, né? Interessante, porque se você tem um espaço que cabe 300 pessoas, como que essas 300 pessoas vão estar dispostas? Elas vão estar concentradas na metade do ambiente. Essas 300 pessoas vão estar assim, nessa área aqui do ambiente. E essa área aqui toda vai ser vazia, não, só vai estar aqui nessa área 300 pessoas. É uma situação. Se você tiver uma área oval, aí você tem um altar aqui, as 300 pessoas vão estar nessa área aqui todinha, e elas vão estar aglomeradas assim, ou a igreja ela é retangular, as 300 pessoas ficam na lateral, no fundo, na outra lateral, esse meio aqui ele é vago, as 300 pessoas ficam só aqui, ó, não fica aqui nesse meio. Muda o tipo de sistema. Se a igreja ela é do tipo arena, um retângulozão, as 300 pessoas elas ficam sentadas em arcos só nesse espaço do meio da igreja. Então as pessoas vão estar aqui nessa configuração, entendeu? Então são ambientes que para você fazer essa conta, você precisa dominar muito bem isso daqui, entender toda essa lógica, como é que funciona, quando a gente vai dimensionar o sistema, tá? Eu vou fazer depois uma live mostrando para vocês, usando um dos softwares que a gente utiliza aqui, que é o EasyFocus, tá? Eu vou mostrar para vocês, às vezes, ambientes com similares, né? Com locais que são parecidos, mas que o sistema muda completamente, não somente por conta do programa musical, mas também por conta das características do ambiente, como é que essas pessoas estão posicionadas dentro dessa igreja. Então, às vezes a pessoa só chega para me dizer, Léo, minha igreja tem 20 por 30. Tá, 20 por 30, mas quantos metros de altar? Porque às vezes o altar da igreja tem, sei lá, tem 8 metros por 20.
eu vou colocar só onde precisa, tá? As pessoas ficam sentadas aonde? Essas 300 pessoas. Então, assim, são situações que a gente pega, que a gente vai... eu sempre vou estar respondendo isso daqui, mas como eu acho que sempre tem pessoas novas, e aí sempre a gente precisa revisitar, às vezes, esse assunto para as pessoas entenderem e não se aborrecerem, às vezes, com a gente, porque a gente responde dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui dessas situações que podem acontecer, por que que não todas as caixas acústicas elas não são todas iguais, tá? Apesar de parecer igual, mas ela não é igual. Senão justificaria, tá, pessoal? Você tem uma caixa que custa 7, 8 mil reais e uma outra caixa que custa 3. E todas as duas têm componentes parecidos. Falante de 15 com drive. E aí você tem, o subwoofer é um falante de 15. Aí tem um falante, tem um sub com falante de 15 que custa 10 e o outro sub com falante de 15 que custa 4 mil. Deve ter alguma coisa de diferente nessas caixas acústicas. Não é possível que as pessoas às vezes não consigam pensar um pouquinho, será que não é um produto diferente? Só o tamanho de sub não quer dizer necessariamente que a caixa ela é mais ou menos eficiente do que o de 18, tá? Então o áudio ele tem essas questões, tem essas situações que você precisa saber interpretar, tá bom, pessoal? Por isso que não é tão simples assim você projetar um sistema, você colocar um sistema de áudio dentro de um espaço e não lidar com tudo isso que eu falei aqui para vocês nas imagens, beleza, pessoal?